Fala, galera bonita! Professor Marcos Cunha na área para mais uma vez o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre gosto de dizer, é sempre um prazer estar aqui com vocês para compartilhar esse lindo conhecimento que é a nossa geografia. E galera, nos acompanha aí nas redes sociais, tá? Procura lá Plataforma Gonçalves Dias no YouTube, no Instagram. Tem nossos podcasts também, galera, na Rádio Timbira. Toda uma equipe top à tua disposição para tu maximizar teus estudos e alcançar os teus objetivos. Porque lembra, o teu sucesso é o nosso sucesso. Nós estamos aqui por ti, beleza? Então nos procura lá na Plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, agora ó, respirou, porque hoje o assunto é sério. É aquele assunto atual, que cai na tua prova, cai no teu vestibular, cai na tua conversa cotidiana entre os teus amigos, porque a gente vivencia isso, galera. Tá? Nós vamos trabalhar hoje um assunto muito importante. Tu, com certeza, sei que tu viu, ocorreu há pouco tempo, né, a famosa Assembleia Geral da ONU, né, onde a ONU reúne todos os países para discutir as problemáticas globais, inclusive uma tradição da ONU, né, nessa Assembleia Geral é a abertura por um discurso do presidente brasileiro. Mas uma questão muito importante é que cada assembleia ela tem algumas temáticas presentes, né, que vão ser as chamadas temáticas principais. E essa assembleia ela tinha duas temáticas fundamentais, que era a primeira o quê? Era a questão da pandemia e a segunda, galera, as questões ambientais. E aí, quando a gente fala de meio ambiente, o Brasil, né, ele é um país em destaque. Nós vamos falar sobre uma característica importante que é a nossa política ambiental e as ações práticas do Brasil, galera, tá certo? Com certeza você está vendo, o Brasil, né, está sendo cobrado do mundo pelo aumento da degradação ambiental, principalmente no bioma amazônico, do bioma do Cerrado, né, através do desmatamento, através das queimadas. Inclusive, o discurso do nosso presidente, do atual presidente da República, foi falando sobre a nossa política ambiental, sobre as nossas leis, e nós vamos falar justamente sobre isso, galera, tá? E vamos situar também o papel do Brasil em relação à política ambiental global, quando a gente vai falar sobre o Acordo de Paris, beleza? Então é um assunto muito atual que tu precisa estar atento, tá certo? Então, ó, já sabe, né? Aquele nosso mantra. Respirou, ó, oxigenou o cérebro e agora vem comigo que é sucesso. Gente, primeira coisa importante, quando a gente vai falar de meio ambiente brasileiro e das nossas leis principalmente, é tu entender que o Brasil é um país de tamanho continental, com uma série de biomas, né, bem diversificados, cerrado, amazônico, Mata Atlântica, Araucárias, Pantanal. Então, imagina ter o controle ambiental sobre todos esses domínios. Olha só o domínio amazônico, a proporção que esse ambiente tem. Então, é uma tarefa difícil. Então, visto essa característica nossa, tá? O governo brasileiro, ele organiza a proteção ambiental através de um sistema, tá? Esse sistema, galera, vai englobar órgãos que com certeza tu já ouviu falar, como o Ministério do Meio Ambiente, como o IBAMA, como o ICMBio, tá certo? Todos esses juntos formam uma grande estrutura responsável por proteger e preservar as nossas características ambientais. Que sistema é esse, Marcos? É o SISNAMA, galera, tá certo? Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, a proteção ambiental brasileira, ela ocorre através do SISNAMA, que é essa estrutura geral, que vai incluir estados, municípios, o órgão federal, que nós chamamos de União, onde eles vão dialogar, vão trocar informações, ou seja, vão somar forças para buscar a preservação do nosso ambiente. E aí, galera, dentro dessa estrutura do SISNAMA, tu tem os órgãos e as suas respectivas funções, galera, tá certo? Então, dentro do SISNAMA, nós temos o órgão superior, que é o Conselho de Governo, onde o presidente, por exemplo, se reúne, se passa as principais informações e depois nós vamos ter ali o órgão central, que é o famoso Ministério do Meio Ambiente, né? Que é o órgão pensador que vai estabelecer as estratégias. Depois essas estratégias são passadas para execução. Tu tem IBAMA, tu tem ICMBio,
tá certo? E aí você vai ter também um apoio, né, de outros órgãos seccionais, como, por exemplo, órgãos estaduais e os órgãos locais, beleza? E tudo isso em conjunto forma o CISNAMA, beleza? Para fazer uma analogia bem simples para tu entender isso, vamos fazer uma comparação com o Brasil. Brasil, quando a gente vê de fora, ou seja, país Brasil. Mas quando a gente olha internamente, o Brasil é a União, né? No caso, nós temos o ente federal, nós temos o ente estadual e o ente municipal. Esses três juntos formam o que nós conhecemos como a República Federativa do Brasil. A mesma coisa é o CISNAMA. Beleza? Então, bora evoluir agora para essas funções, gente, tá bom? Quais são os principais órgãos aí, galera? Eu não posso deixar de falar sobre proteção ambiental sem falar sobre o Ministério do Meio Ambiente. Tenha em mente, o Ministério do Meio Ambiente ele é o órgão central. Qual é a função dele, Marcos? É estabelecer as estratégias, né, a adoção de políticas e princípios para a preservação e recuperação do meio ambiente. Então, por exemplo, quando o IBAMA vai estabelecer alguma ação, tanto ela de preservação quanto de conscientização, quem pensou em si essa ação vem do Ministério do Meio Ambiente, embora o IBAMA ele tenha sua autonomia, tá certo? Então o IBAMA, no caso o Ministério do Meio Ambiente, é o órgão central, é o órgão pensante. Estabeleceu essas estratégias, ele repassa para a execução. E aí entra o famoso IBAMA, que significa Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis. O IBAMA, como eu já te disse, ele é um órgão de execução e fiscalização ambiental. Então, quando ocorre, por exemplo, aí uma ação relativa ao meio ambiente de degradação do meio, por exemplo, vai lá, alguém está desmatando. Quem é que vai fazer essa execução? É o IBAMA, tá certo, galera? Então, ele fiscaliza ações relativas ao meio ambiente e ao cumprimento das leis ambientais. E existe um outro órgão executor também, galera, tá certo? Esse aqui é o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Também é um órgão executor e fiscalizador. Aí tu me pergunta assim, Marcos, qual é a diferença do IBAMA e do ICMBio se ambos fiscalizam? É simples, gente. O IBAMA ele vai executar e fiscalizar de maneira geral todos os biomas. O ICMBio ele vai atuar em uma área específica, o que? As chamadas unidades de conservação ambiental, galera, tá certo? Unidades de conservação, Marcos? Sim. Com certeza tu sabe que existem áreas do nosso país que são protegidas por lei, galera. Ou seja, tu não pode chegar simplesmente ali e degradar o ambiente. Tem áreas que até o acesso é restrito. Vou te dar um exemplo aqui, os Lençóis Maranhenses, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Hoje tu não pode simplesmente chegar lá e entrar, você precisa de uma autorização. Estas áreas que têm um controle maior específico são chamadas de unidades de conservação, tá? E elas têm uma função muito importante, que a gente vai falar agora. Só para finalizar, então lembra, IBAMA, fiscalização e execução das características dos ambientes gerais. ICMBio, execução e fiscalização das unidades de conservação, aquelas que são protegidas por lei. Beleza? E agora vamos evoluir, vamos entender o que são essas unidades de conservação. Como eu te disse, são aquelas áreas protegidas por lei que têm uma função de preservação e conservação do ambiente. Preservação, galera, o acesso ali é mais restrito, ou seja, vamos tentar manter as características ambientais da forma mais natural possível. Isso é preservação, tá certo? Então, quando eu falo assim, vamos preservar o ambiente, vamos tentar deixar ele da maneira mais natural possível, ou seja, com menor possibilidade de contato. O acesso ali é mais restrito. Conservação, galera. Conservar, eu posso extrair os recursos naturais, eu posso ter contato com o meio, mas eu tenho que buscar técnicas para recuperar esse ambiente. Ou seja, o acesso lá é mais fácil, a exploração também é permitida. Beleza? Essas duas características são fundamentais para tu entender, galera, a diferença das chamadas unidades de conservação. Ambas têm o objetivo de proteger a nossa riqueza natural, mas tu vai ter dois tipos de unidades de conservação, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Galera, as unidades de proteção integral, elas vão buscar a chamada preservação que eu acabei de te explicar, ou seja, são áreas de acesso mais restrito, tá certo? Ou seja, ali tem um controle, a própria extração de recursos ali é extremamente controlada. Se busca mesmo deixar aquele ambiente da forma mais natural possível. Essa
é a chamada unidade de proteção integral. E as unidades de uso sustentável, elas já visam aí justamente a conservação, ou seja, eu posso extrair os recursos naturais dali, eu posso ter acesso, mas eu tenho que buscar formas de recuperar também esse ambiente do impacto, beleza? Para evoluir, vai ficar bem claro agora para ti, só para a gente finalizar essa primeira parte, vão existir vários tipos de proteção integral e unidade. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, unidades de proteção integral, tipos, tu tem as chamadas estações ecológicas, reservas, os parques, olha aí, ó, Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ele é o quê? Tu já sabe, ele é uma área de proteção integral. Unidade de uso sustentável, tu tem as áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, reservas, tá certo? Mas a grande diferença, para deixar isso muito claro, aqui eu tenho a comparação. Eu tenho, ambas são unidades de conservação, mas de um lado eu tenho a unidade de proteção integral Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Como é a característica marcante desse ambiente de acesso? Acesso mais restrito, tem um controle. Ali não pode entrar assim hoje. Vai lá em Barreirinhas, vai lá em Santo Amaro, por exemplo. Para tu entrar nessas regiões, tu tem que dar a tua identidadezinha. Tu não pode entrar, por exemplo, com bebida alcoólica, materiais metálicos ou de plástico. Ou seja, o ambiente ali ele tem um controle. Ele pode ser utilizado para turismo, mas tem um controle rígido. Inclusive, existe até um projeto que tramita, né, de ordem da Presidência hoje da República, de cobrar o acesso a esses parques, né, utilizando esse recurso que vai receber para proteção do mesmo, tá certo? E do outro lado tu tem a unidade de uso sustentável, a reserva extrativista Chico Mendes, que fica no Acre. O próprio nome já diz, ela é uma reserva extrativista, ou seja, ali tem extração de materiais. O que, é que especificamente tem extração ali, Marcos? Do látex, por exemplo, né? Chico Mendes ali, muito famoso, né? De proteção ali das regiões, principalmente dos seringueiros, né? Foi assassinado, inclusive, por bater de frente pela questão ambiental, a proteção desse bioma. Mas a unidade de uso sustentável, reserva extrativista Chico Mendes, lá tu tem ali pessoas, né, comunidades que vão extrair os recursos naturais, no caso látex e outros produtos também, mas vai ter apoio do governo para quê? Para buscar recuperar esse ambiente também. Beleza? Então essa é a grande diferença de um e outro. Acesso mais restrito, maior controle, não pode extrair os recursos naturais ali de maneira ilimitada, tem todo um controle, e unidade de uso sustentável, já pode extrair os recursos naturais, mas buscando conservar, aplicar práticas de recuperação ambiental. Beleza? Ah, Marcos, agora é fácil. Facinho, né? Então, ó, respirou, bora evoluir agora sobre uma temática muito importante, que são os projetos de proteção da Amazônia. Isso aqui tu tem que estar atento. Isso aqui pode cair na tua prova, o famoso Fundo Amazônia, galera, tá certo? Marcos, o que é esse Fundo Amazônia? É um fundo econômico, tá? Organizado por 3 países: Noruega, Alemanha e Brasil, tá? Repetindo, é um fundo econômico organizado por Noruega, Alemanha e Brasil, que tem por objetivo central o quê? Desenvolver projetos sustentáveis que vão buscar preservar e recuperar quem? A Amazônia, galera, tá certo? Esse é o famoso Fundo Amazônia. Gente, hoje o Fundo Amazônia estima-se que ele já tenha recebido mais de 3 bilhões aí de reais, tá? Para desenvolvimento de projetos de preservação especificamente da Amazônia, mas existem possibilidades de se utilizar esse recurso em outros biomas, mas a prioridade dele é na região da Amazônia. O grande contribuinte, tá, é a Noruega. Só a Noruega já contribuiu com 3,2 bilhões de reais para o Fundo Amazônia. O segundo país é a Alemanha, tá, com 192 milhões, e o Brasil ele contribui através da Petrobras apenas com 17 milhões. Tá? Uma questão importante, galera, do Fundo Amazônia, tá, é que hoje ele está parado, o dinheiro dele. Tá bom? Por quê, Marcos? Devido ao aumento da degradação ambiental no ambiente amazônico, Noruega e Alemanha suspenderam os repasses até que a degradação ambiental seja controlada, galera, tá certo? Então, hoje, estima-se que alguns milhões de dólares estão parados aí, né, que poderiam estar ajudando na preservação ambiental desse ambiente muito importante para o Brasil. Então, bora só situar aqui, tá? O Fundo Amazônia foi criado em 2008, tá? O Fundo Amazônia tem por finalidade ações de preservação, monitoramento e combate ao desmatamento e promoção de conservação e uso sustentável da onde? Da Amazônia legal, tá certo? O Fundo Amazônia já captou 3,4 bilhões de reais de seus 3 doadores, Noruega, Alemanha e Brasil.
Beleza? Então, Fundo da Amazônia aí, muita atenção. Continuando na questão da Amazônia, a gente não pode deixar de citar o famoso Conselho Nacional da Amazônia Legal, órgão que foi criado em 1995, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, e foi, né, colocado em prática novamente. Ele não estava funcionando e agora, né, no atual governo federal, esse órgão, esse conselho, ele foi reavivado, digamos assim. Qual é a função básica do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Marcos? Tá? Reunir várias entidades, tá certo? Que vão estar atreladas à região amazônica para buscar diálogo, buscando a preservação, a conservação e também a fiscalização, tá certo? Do ambiente amazônico. Hoje, galera, o presidente, tá? O Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele é formado por um colegiado, ou seja, várias entidades, tendo como presidente do Conselho Legal da Amazônia o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, tá certo? Ele é o atual presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, tá certo? Então, vamos situar esse conselho e tu precisa estar atento, tá bom? Conselho da Amazônia Legal foi criado em 95, pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e reativado em 2020. Qual é a função do conselho? Não esquece isso, é que tu tem que focar, tá? A função do conselho é discutir em relação à Amazônia Legal assuntos como a proteção ambiental da Amazônia, o desenvolvimento científico, repressão e preservação das atividades ilícitas que ocorrem na Amazônia e a coordenação entre setores diversos para preservar quem? A floresta amazônica, galera, tá certo? Então esse órgão hoje ele também tem uma grande importância na preservação deste bioma que é considerado aí talvez a nossa grande riqueza nacional, né, galera? Marcos, e o que seria essa Amazônia Legal, galera? Galera, a Amazônia Legal é todo o território da floresta amazônica dentro do território brasileiro. Vai existir a Amazônia Legal e a Amazônia Real. Qual é a diferença, Marcos? A Amazônia Legal, a Amazônia que está dentro do território brasileiro. A Amazônia Real, a floresta amazônica que passa para outros países, tá certo? Que a floresta amazônica ela não está situada apenas no território nacional, no território brasileiro. Beleza? Entendi, Marcos. Facinho. Gente, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o Brasil no Acordo de Paris. Primeira coisa importante, vamos relembrar o que é o Acordo de Paris. Quando a gente fala em acordos ambientais de ordem mundial, hoje, o Acordo de Paris é o principal acordo ambiental. Qual é o objetivo claro do Acordo de Paris? Conter o aquecimento global. Não esquece isso, galera, tá? A função principal do Acordo de Paris é conter o aquecimento global. É hoje o principal acordo ambiental do mundo, tá? Esse acordo, galera, foi proposto em 2015, tá certo? Na COP21 em Paris, daí vem o nome, tá bom? E entrou em vigor agora em 2020. Tá? E ele estabelece uma série de regras, tá? Que vão buscar o quê? Controlar o aquecimento global, tá? Principalmente controlar o aumento de temperatura do planeta até 1,5 grau, galera, tá certo? Ou seja, a nossa temperatura não pode subir mais do que isso. E para que essa temperatura seja controlada, são necessárias uma série de medidas, como a diminuição da emissão de gases poluentes como o dióxido de carbono. Como é que eu faço isso? Eu vou diminuir principalmente, né, a utilização dos combustíveis fósseis. Então, o Acordo de Paris, por exemplo, ele se compromete em ajudar a desenvolver novas tecnologias com fontes renováveis, tá certo? Diminuir o desmatamento. Uma questão importante, galera, do Acordo de Paris é que ele vai buscar trazer responsabilidades para todos os países, não apenas os maiores emissores de gases poluentes, tá certo? E nesse caso aí o Brasil tem um papel muito importante, tá? Por quê, Marcos? Porque o Brasil, galera, se comprometeu, tá certo, no ano de 2015, em diminuir até 2030 a emissão em até 45%, tá certo, dos gases relativos ao efeito estufa. Ou seja, nós estamos hoje em 2021, em 2030, né, o Brasil vai ter que mostrar, conseguir reduzir em 43% a emissão dos meus gases poluentes. No caso do Brasil, esses gases poluentes advêm principalmente de onde? Principalmente do desmatamento e das
queimadas, galera, tá certo? Um outro responsável também, galera, tá? Pela grande emissão de gases poluentes pelo Brasil, que contribui para o aquecimento global, é o agronegócio, através da emissão do metano pelo gado, beleza? Então, atenção no Brasil, o Brasil se comprometeu, tá, com o Acordo de Paris e tem responsabilidades a cumprir. Beleza, valeu!